Por que um pastor ou uma igreja deveria ter a pauta do avivamento nas reuniões de oração? Por que buscar avivamento é tão importante? Se a gente tem a presença de Deus na igreja local, se a gente tem a presença de Deus nas reuniões, no sentido... Eu dividiria isso daí em duas partes. Se os céus estão abertos... Eu já dividiria em 3. Então, já bota em 7. 7 é um número, né, mais santo. 7 Mas pontos. a primeira coisa que eu falaria sobre isso é que, em parte, não é uma busca por avivamento. Em parte, é uma busca pela vida normal que a igreja deveria viver. Tem muita coisa que às vezes a gente chama de avivamento que tem a ver com viver o que a Bíblia propõe para nós. Por isso que eu acho que rolam essas confusões de a pessoa fala assim, poxa, a igreja está tendo uma adoração intensa, as pessoas estão com o coração, sabe, voltado para Deus, você está tendo conversões, você está tendo a ação dos dons do Espírito Santo, as pessoas estão sendo tocadas. Ela fala, olha, a gente está experimentando um avivamento, mas não necessariamente. Você pode estar experimentando só, assim, a operação da graça de Deus na vida da igreja. E eu acho que às vezes rola aquele problema do monge que não era nada. Sabe? Aquela coisa assim do... Não sei se os nossos ouvintes conhecem essa história, mas teve um monge que chegou no mosteiro e... Histórias de Arlindo. Vai, o monge começa. chegou e nem é minha essa história. Essa mas, é nossa. Só falta eu aparecer na história do monge. aí um amigo meu lá do Rio... Mentira. Chegou pro monge. Mas o monge chegou no mosteiro e ele era novo e tal, estava começando. E aí os monges mais velhos foram fazer um tour com ele, né? Ó, aqui a gente ora, aqui não sei o quê. E ele passou por um monge bem velhinho. E aí esse monge estava lá orando e ele começou a ouvir a oração dele. E ele só dizia assim, eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. Eu não sou nada. E aí ele olhou aquilo ali e perguntou, quem que é aquele? Ele falou, esse é o monge mais santo do nosso mosteiro. Ele é aquele para quem a gente olha e vê como um exemplo da vida que a gente quer viver. No outro dia, já instalado, esse monge mais novo chegou lá do lado do monge conforme os anos passam. Nossa. Me deixa eu ouvir, que eu não tô lembrada dessa. Ele chega lá, onde está aquele monge mais velho, aquele monge santo, se coloca ao lado dele e começa a se balançar e dizer, juntamente com ele, eu não sou nada, eu não sou nada, eu não sou nada. De repente, quando ele menos espera, um tapa na orelha. E ele olha para o monge mais velho que tinha acabado de bater nele e diz assim, por que você bateu em mim? Ele falou assim, você chegou agora e já quer não ser nada? Então, Histórias de Arlindo. a gente podia fazer uma vinheta só pra isso. Mas porque vai rolar muito nesse podcast. eu acabei entrando muito na história. O que tem a ver mesmo com o ponto anterior? Nada! Eu também tô esperando. A questão é que, às vezes, para buscar avivamento, a gente precisa primeiro chegar no nível normal que a gente deveria viver como igreja. E aí, às vezes, você está querendo buscar avivamento, mas você está querendo pular várias etapas de estabelecer uma igreja local saudável. Mas é que tá, meu amigo. Estamos entrando num ponto delicado. Porque a gente tá dando uma volta e vai chegar num lugar que é ruim, que é o tal do apostólico. Porque no fim das contas esse é o problema. É tipo assim... Porque esse é o dilema. A gente tá falando da normalidade da igreja. Define apostólico. Mas a gente está... O apostólico é o Bruno da igreja. Não falamos do Bruno. Você já viu o filme? Sim. Não falamos do... Só eu e você, amigo, que tem filhos que vê Disney. Boiei. Disney Plus. É um Encanto. filme. Que aí ninguém ligado. pode falar do Bruno. Aí é a musiquinha. Não falamos do Bruno e as crianças cantam incansavelmente. Não falamos do Bruno. Em todos os lugares. Igual Frozen, Let It Eu vi Go. as crianças falando alguma coisa do Bruno. Antes de você falar sobre o apostólico... Eu não quero falar. Opa. Deixa para outro Que é a podcast. questão da necessidade também, né? Acho que a palavra-chave aí de, tipo, as pessoas elas ignoram o assunto avivamento porque elas
não chegaram ao ponto de sentir a necessidade. Sim. Não pararam para fazer a crítica de que o cristianismo que elas vivem está quilômetros de distância daquilo prometido na Bíblia. Então, só que... Por isso que eu falei, por isso que eu estou conectando o que eu estou falando com o apostólico. Mas é que a questão do apostólico e tudo que a gente está falando está ligado a uma cosmovisão que a gente tem sobre o plano de Deus. Era o que eu ia falar, avivamento e plano de Deus. Sobre a história da igreja, sobre que a igreja não está hoje onde deveria de estar e que... Entende? São vários E tem um pressupostos. ponto que é o seguinte, que eu tenho essa experiência, e eu acho que todo mundo deveria ter. Quando a gente estuda a história da igreja, a gente vê o que aconteceu no passado, tanto na Bíblia quanto no passado, aumenta o nível. As pessoas nem têm noção, tipo assim, de que Deus pode fazer tal coisa, que Sim. Deus pode afetar uma cidade. Então, como que elas vão orar e vão pedir, vão desejar uma coisa que elas nem imaginam que pode acontecer, entendeu? Sim.